Fala galera, tranquilo? Vamos falar um pouquinho de Estado laico? De algumas concepções de Estado, e a gente entender o que é um Estado laico, uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, por exemplo, em relação ao Brasil. O Brasil é um Estado laico. E como é que isso funciona na prática? E na verdade, a ideia desse vídeo, ela vem muito por conta de um anúncio que você teve de uma manchete de jornal hoje, dia 7 de agosto de 2020. Se você está vendo isso lá na frente, é a matéria que eu estou colocando aqui, rolou em 2020, porém a discussão vale a pena você ficar aí para ver, tá? A respeito de uma família que perdeu a guarda de sua filha de 12 anos por conta de uma denúncia de maus tratos muito ligados a um ritual de batismo do candomblé. E aí, peraí, vamos entender um pouquinho essa ideia. Porque vamos lá, qual é a grande ideia aqui, tá? Simples. Eu tive uma denúncia anônima, certo? Segundo a matéria do jornal, na qual as pessoas, o denunciante, certo? O acusador, simplesmente acusou a família desta criança de estar fazendo maus tratos com ela, por conta, basicamente, da ideia de ter raspado a cabeça dessa menina dentro do seu ritual de batismo do candomblé, ou seja, de uma das religiões de matriz africanas que você tem no Brasil. O que é muito esquisito, e aí, segundo o jornal, que você vai dar uma olhada aqui do ladinho, dentro dessa manchete? Algumas coisas. Primeiro, a ideia de que, em momento algum, chamou-se para depor ou para ouvir o pai das crianças. E num segundo momento, que na verdade a própria criança, certo? Teoricamente a vítima, segundo a acusação anônima, ela disse que na verdade não, aquilo é um ritual que ela queria participar de bom grado. O raspar a cabeça faz parte desse ritual dentro dessa lógica do candomblé. E por que eu estou dizendo que isso é importante, tá? Porque a gente vai partir exatamente daí. Onde é que está o limite dessa ideia entre o público e o privado, entre o religioso e o não religioso, tá? E aí, óbvio, que a gente acaba trazendo um pouco à baila nisso alguns certos preconceitos muito clássicos em relação a esse tipo de religiosidade de matriz africana. Por exemplo, a comunidade judaica, ela tem o chamado Brit Milá. O Brit Milá, na verdade, o que é? É quando você faz ali a circuncisão do recém-nascido, geralmente ali com 8 dias de vida, certo? Que é uma aliança, teoricamente, seguindo a lógica judaica, entre Deus e o povo de Israel. E você nunca viu ninguém ser processado ou ninguém perder a guarda de filho por conta do Brit Milá, certo? Agora, calma. Isso é diferente, por exemplo, de você ter uma ideia que é o seguinte, porque nem tudo também é lícito, nem tudo, porém, é válido. Você teve, por exemplo, em algumas regiões, a ideia, e aí fora, no continente africano você teve isso algumas vezes, da ideia de você cortar o clitóris de algumas mulheres, de algumas meninas, como forma de você impossibilitar a ideia de que elas sentissem prazer. Isso, inclusive, já foi proibido no próprio lugar, tá? E aí o lugar tá aqui embaixo aqui para vocês. Ou durante muito tempo, uma cultura chinesa do pé de flor de lótus, que você mutilava as mulheres porque era bonitinho ter aquele pé em forma de flor, aquele pé pequenininho, que também é uma questão cultural, porém que parte de violência. E nesse caso, não. O raspar a cabeça, na verdade, não é uma violência afrontosa, uma vez que a própria menina queria esse cabelo raspado. Mas tudo bem, o tema do vídeo parte daí, para a gente entender um pouquinho o que são as questões dos tipos de Estado. E aí vamos começar por esse ponto, olha só. Vamos entender o seguinte, tá? Eu tenho basicamente algumas formas de Estado. Eu tenho, por exemplo, o chamado Estado teocrático, ou teocracias, quando basicamente religião e decisões do Estado se confundem, certo? Se convergem na mesma lógica. Eu tenho, por exemplo, Estados confessionais, onde, embora você tenha uma grande preponderância de lógicas religiosas, as decisões cabem ao chefe do Estado. Em alguns casos, por exemplo, esses Estados podem ter uma ou mais religiões oficiais. E eu tenho o Estado laico, certo? Que na verdade é o nosso, brasileiro. E vamos entender o seguinte, essa ideia de laicização do Estado, ou Estado secular, ela ganhou muita força pra gente dentro ali da fase do Iluminismo, ali no século XVII, XVIII. Porque aí, vamos lá, vamos lembrar a parte histórica. Eu falava de uma Europa, certo? Essa Europa basicamente dominada por uma ideia do absolutismo muito pautado numa teoria do direito divino, no qual você confundia ali a ideia da religião com o poder do Estado. E aí, olha só, não é que o chefe religioso fosse o Papa, certo? Ou fosse um membro do clero, porém, lembra, você tinha uma igreja católica naquele momento, naquela Europa, dizendo que o chefe, ele era um escolhido por Deus, e aí por conta disso as suas decisões acabavam ali sendo validadas por Deus via igreja católica, certo?
Onde você, nessa Idade Moderna, começou um pouquinho a questionar essa ideia de Estado e Igreja. Por exemplo, Lutero, já no século XVI, questionava e defendia a ideia de uma subordinação da Igreja ao Estado. Daí muitos príncipes alemães, por exemplo, apoiaram as ideias luteranas. Ou o próprio Henrique VIII com a reforma anglicana, certo? Que vai simplesmente criar uma nova igreja, a igreja anglicana, no qual ele, rei da Inglaterra, era o chefe da igreja. E aí reforçava o seu absolutismo. Isso ali no início da Idade Moderna. Quando a gente vem para o iluminismo, certo? Eu começo a ter, principalmente com a figura do Voltaire, uma grande crítica a essa ideia. Uma grande defesa a uma ideia de um Estado laico, certo? De uma quebra. Lembra, basicamente, aquela ideia iluminista, anti-absolutista e anticlerical. Passando, inclusive, pela defesa do próprio ensino laico. Isso, no caso brasileiro, vai ganhar espaço quando? Só na Constituição de 1891. Na verdade, um pouco antes, tá? Em 1890, você já tinha tido um decreto feito pelo presidente de então, Marechal Deodoro da Fonseca, no qual separava, teoricamente, efetivamente, o Estado da Igreja Católica. Por quê? Porque até então, desde 1824, com a nossa Constituição outorgada de Dom Pedro I, ele tinha transformado a religião católica como a religião oficial do Brasil. Embora ali em 1824 ele permitisse cultos que não fossem católicos, porém em âmbitos privados. Pois bem, em 1890, por essa resolução, você efetivamente está separando igreja de Estado, o que vai se consolidar constitucionalmente em 1891, com a nossa primeira Constituição republicana, certo? E aí, na verdade, vamos lá. E nessa fase, eu tenho, por exemplo, a ideia da instituição do registro civil, certo? E da ideia básica do casamento civil. Lembra que até então, aqui no Brasil, quem controlava essa ideia de casamento e nascimento era através da lógica da igreja, batismo e matrimônio. E aí, o que vai rolar na verdade, então? Eu vou criar esse Estado laico. E aí, isso vai permanecer, vai ser reforçado na nossa última Constituição, a de 1988, que vai lá dizer no seu artigo 5º, desculpa, que todos os homens têm o próprio direito às suas próprias crenças. Ou não crenças. Porque, vamos lá, existe uma diferença muito clássica, e isso é importante a gente entender, do que é um Estado laico e do que é um Estado ateísta, certo? O Estado ateísta, ele vai combater qualquer ideia, qualquer ligação religiosa dentro do seu Estado, beleza? Isso é o Estado ateísta. A Coreia do Norte, por exemplo, é um Estado ateísta. Um Estado laico, não. O que o Estado laico está dizendo de fato é o seguinte: eu vou permitir a sua liberdade de credo, a sua liberdade de crença. E mais além, eu vou determinar o seguinte: o direito, o respeito à ideia de todas as crenças. E dizendo que as minhas decisões políticas dentro desse Estado não podem ser pautadas por critérios religiosos. E aí, vamos lá. Cuidado. Isso não quer dizer, certo, que você não possa ter as suas crenças religiosas. Pelo contrário, você pode. Inclusive, você pode ter qualquer crença. Ou seja, no Brasil, eu posso ser cristão, eu posso ser cristão evangélico, cristão católico, eu posso ser espírita, candomblessista, umbandista, judaísta, islâmico no caso, né? Islamista é ótimo, islâmico, eu posso ser budista, eu posso ser ateu, eu posso ser o que eu quiser, inclusive me candidatando com as minhas crenças religiosas. Porém, como somos um Estado laico, as nossas decisões políticas não podem ser pautadas por decisões religiosas. Então, por exemplo, eu não posso, como deputado, como senador, como congressista, dizer o seguinte: olha só, eu sou contra tal coisa porque na Bíblia, ou porque no Alcorão, ou porque na Torá, ou porque qualquer livro religioso que você queira, certo? Ou qualquer ideia religiosa que você queira, isso é negado, isso é proibido por uma questão de fé. A fé, ela é privada, ela não pode chegar ao âmbito público, certo? Então, isso é um Estado laico. Por isso causa muito espanto esse tipo de decisão. E causa espanto, na verdade, porque ela, muitas vezes, ela acaba trazendo à luz mais uma ideia, mais uma lógica de uma decisão tomada por base de um preconceito religioso do que simplesmente por uma razão de Estado. Porque, como no caso que a gente iniciou o vídeo, o raspar a cabeça nesse momento não diz respeito em momento algum a uma violação daquela menina. Pelo contrário, diz respeito às
suas crenças, o que teoricamente é garantido dentro desse Estado laico. Porque da mesma forma que alguns podem argumentar que mas ela é uma criança e rasparam a cabeça dela, a gente tem várias crenças religiosas, como já falei, da circuncisão, de ramos religiosos que proíbem que você corte o cabelo, por exemplo, certo? Que você só possa usar determinado tipo de roupa. E isso tudo, muitas vezes, impostos sobre menores de idade, muitas vezes por uma questão de crença desse menor da idade, que não necessariamente é uma imposição violenta, certo? Então, olha só, um videozinho curto, um videozinho rápido, falando um pouquinho sobre o que é Estado laico. E lembrando que o Brasil é um Estado laico desde o seu início da Primeira República. Beleza? Um beijo e abraço e até o próximo vídeo.